Olá a todos, boa noite. Iniciamos mais uma vez o trabalho do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos tratar de assuntos e valores importantíssimos para nós enquanto seres humanos e principalmente enquanto espíritos encarnados que temos que lidar com tamanhos grandes desafios que a vida nos apresenta e nos apresenta com o propósito de crescer, porque em última análise é Deus que está nos auxiliando e buscando nos ensinar a caminhar melhor, a evoluir, a crescer enquanto espírito e nos aproximarmos dele. Então, para iniciarmos, pedimos a Deus a inspiração necessária, pedimos a Deus o auxílio para que os valores tratados nesta noite efetivamente nos auxiliem, que eles possam nos fazer progredir e que não sejam apenas letra morta de um livro, de um tratado, mas que seja, sim, algo que modifique a nossa vida e nos permita contribuir para o progresso da Tua obra, Pai. Que assim seja. O tema desta noite é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente o item bem e mal sofrer. É um item importante do capítulo, porque ele trata da frase de Jesus que diz que bem-aventurados os aflitos. Mas é importante, ao interpretar essa frase, ter muito cuidado, porque Jesus busca, entre outras coisas, nos ensinar a sofrer. Ele não está tratando de todo e qualquer indivíduo que sofre, mas daquele que sabe sofrer. Ele soube sofrer. E ele veio, sofreu para, entre outras coisas, nos mostrar como sofrer, como lidar com a dor, como aproveitar a dor de uma maneira construtiva que nos faça crescer com isso, que nos faça evoluir, que nos permita se questionar qual é a grande lição que Deus está buscando nos apresentar e desta maneira nos modificarmos, nos tornarmos mais amorosos e caridosos. Então, iniciando, pensando na questão da aflição, da dor e do sofrimento, devemos pensar primeiramente que o sofrimento deve ser lidado de maneira resignada. Nós devemos lidar com a dor, com o sofrimento, de maneira resignada, consciente. E é muito comum as pessoas confundirem resignação com comodismo. São coisas completamente diferentes. O comodismo envolve uma certa negligência, envolve o deixar de fazer, o aceitar simplesmente e não lutar. E a resignação envolve a compreensão de que nada acontece por acaso, que se isso está acontecendo é porque Deus entende que é importante para o nosso crescimento e a partir daí buscarmos superar e aprender com a dor. Essa diferença de conceito é muito importante, muito importante, porque nós precisamos estar resignados no sentido de não nos rebelarmos, não nos revoltarmos com Deus, achando que porque a dor surgiu a culpa é dele, ou que ele é mau ou ele é injusto. Muito pelo contrário, Deus é justo. Se nós passamos por aquilo, é porque nós precisamos passar para nos melhorarmos. Inclusive, frequentemente, na esmagadora maioria das vezes, as dores que nos acometem são dores bem menores do que nós merecíamos. Mas Deus atenua, diminui o peso delas, justamente para nós conseguirmos superá-las e aprender. Porque Deus não dá uma prova infalível. Deus não dá
um desafio que não tem como ser superado, ser vencido por nós. Ele não nos impõe o fracasso. Ele nos dá a oportunidade de vencer. Ele também não faz com que tudo floresça para a gente, tudo pronto. Porque se nós tivéssemos tudo pronto, se não tivéssemos que passar por dores e aprender, a gente não teria construído com as próprias pernas. É como um pai que, na hora que o filho vai fazer a prova na escola, ele resolve fazer pelo filho. O filho vai crescer se ele continuar fazendo a prova pelo filho? Não vai. O mesmo acontece conosco. Nós precisamos estar na prova. Deus não pode fazer por nós tudo, porque senão nós não aprenderemos. É por isso que nós sofremos frequentemente, por isso tantos testes, tantas provas aqui. Porque precisamos crescer. E quando o espírito ele se revolta com Deus, ou ele acha que é injusta aquela dor para ele, ele retarda a sua evolução, ele gera prejuízos frequentemente para outros irmãos e para ele próprio. A compreensão e a fé em Deus nos dá a tranquilidade de saber que se aquilo está acontecendo é porque devemos passar, que Deus é justo e Ele não dá um fardo maior do que nós aguentamos. Se estamos passando uma dificuldade é porque nós conseguiremos superar. E devemos ser gratos. Não devemos nos revoltar, devemos ser gratos. Porque, como já foi dito, possivelmente a dor que nós merecíamos passar seria maior. Deus, com sua misericórdia infinita, reduz o peso das dores, das dificuldades dos seus filhos para que eles consigam vencer. Porque também não adianta nada colocar o sarrafo lá em cima, colocar um desafio enorme, se ele já se sabe que de antemão que ele não vai superar. Não adianta, tem que ser algo crível, algo razoável, que seja bem aplicado àquele espírito que vai passar pela prova específica. E esse mundo que nós vivemos é um mundo de provas, de aprendizado. Estamos em um processo de transição, mas aqui não é um paraíso. A gente passa por doenças, a gente passa por dificuldades de toda ordem, inclusive material, de dificuldades de recursos escassos que não tem para todo mundo frequentemente, ou que é mal distribuído, e devemos, através desses materiais, que é algo mais palpável, torna mais didático o aprendizado, né? Essas dificuldades, elas vão ser a grande escola para a gente, tá? E nós devemos enxergar que esse mundo material é um mundo de instrumento de aprendizado e ponto. Não um mundo que vai nos dar o prazer e a felicidade. Não vai. A felicidade real, a felicidade é só Deus pode nos proporcionar. Especialmente num mundo em que reina o consumismo, em que o padrão de felicidade é acessar a bens de consumo, como carros, casa, celulares, marcas, roupas. Esse mundo ele está em completa desarmonia com os ensinamentos de Deus, com as leis de Deus. Porque essa mentalidade consumista de associar a felicidade e o sucesso, o êxito ao que se adquire de bem material, é completamente oposto do que foi a vida de Jesus. Uma vida simples, uma vida humilde, rodeada de pessoas humildes. Ele esteve rodeado de pessoas humildes, aquelas pessoas que estavam ali em comunhão com ele em termos de valores, discutindo assuntos importantes e que iriam
fazer perpetuar o seu legado, os seus ensinamentos. Tanto fizeram que estamos hoje discutindo assuntos tratados por Jesus. Ele esteve numa época em que já existiam poderosos impérios, pessoas riquíssimas, e os relatos apresentam que ele não fazia questão de estar nesses banquetes reais, de ser aceito por essas pessoas, não fazia questão de ter amizade com as pessoas de maior status, de cargos importantes, de dinheiro. Muito pelo contrário, ele esteve com os simples, e o Império Romano, na época, que dominava, o perseguiu. Ele foi violentado porque ele teve coragem. E para superar a dor é necessário coragem. Jesus é o maior dos exemplos de coragem, de, mesmo com as adversidades, saber a importância de encarar os desafios para praticar o bem, praticar o amor. Mas muitos outros exemplos estão aí. Podemos pensar em exemplos relacionados ao Espiritismo e exemplos que também não são relacionados ao Espiritismo. Vamos, por exemplo, citar a luta pela abolição da escravatura, a escravidão, que era algo, uma chaga da humanidade, algo absurdo, tratar um outro ser humano como algo menor, como algo material, um bem que se pode vender, comprar, que não tem direitos, que não é sujeito de direito, que não tem sequer espírito para o conceito da época. E só com coragem, e principalmente dos escravizados, foi possível superar a escravidão. E está sendo possível, pouco a pouco, vencer ainda preconceitos, leis, regras, convenções sociais absurdas que ainda discriminam negros. Portanto, é coragem que precisa para enfrentar a dor. É coragem que é necessário para superar as aflições. Precisamos ter esse ânimo. E temos toda a matéria-prima para ter o ânimo. Orar muito. Estar sintonizado com Deus. Frequentemente refletir sobre os valores que Jesus nos legou. Ler muito. Coisas que vão nos edificar. Ouvir coisas que são edificantes, que irão nos fortalecer. Assim teremos ânimo para enfrentar as dificuldades, como Allan Kardec teve ânimo, como Allan Kardec teve coragem. Mesmo perseguido na França, no século XIX, mesmo perseguido por religiosos de outros matizes e pessoas de modo geral que não respeitavam a maneira de enxergar que ele veio apresentar, que não respeitavam os conceitos que vinham surgindo e que eram tão importantes para nos ensinar e nos apresentar a relação que existe entre o mundo espiritual e o mundo material. E o quão importante é os ensinamentos que os Espíritos nos trazem para que a gente viva uma vida melhor e uma vida mais proveitosa, no sentido de ser mais cristão, agir de maneira caridosa. Allan Kardec teve que enfrentar muitos desafios, enfrentou aflições, dores. Ele foi perseguido, sofreu de violência, de ameaças, mas por um bem maior ele venceu. E foi preciso coragem. E nós devemos ter coragem. Mesmo que tenhamos um desafio, uma missão mais individual, no sentido de construir ali algo bom, edificante, no seio da família, entre os amigos, entre os conhecidos, no ambiente de trabalho. Mas é necessário coragem também. Enfrentar uma doença, enfim, precisamos enfrentar com coragem. Nem todos
tem esse desafio amplo de repercussão coletiva, como a questão da escravidão ou a questão do espiritismo para o Kardec, ou Jesus, o maior dos exemplos, trazendo o cristianismo e nos ensinando valores tão importantes, nós podemos ter objetivos menores, mais concentrados em pessoas menores por não termos essa repercussão, mas ainda assim precisaremos de coragem e devemos estar sempre sintonizados com Deus, porque dentro das nossas limitações nós podemos dar uma contribuição para o progresso da obra do Cristo, e nós devemos ser obreiros dessa obra, devemos construir um mundo melhor, auxiliar nesse progresso. E nós podemos enxergar as aflições e as dores de maneira inclusive interdisciplinar, conceitos que se complementam tanto no espiritismo quanto na filosofia, na poesia. Temos inúmeros exemplos. Nietzsche, por exemplo, enxergava a dor como algo que pode gerar posteriormente algo alegre. Ele enxergava a dor como algo que não necessariamente é ruim. Criticando os utilitaristas, ele enxergava na dor e no sofrimento às vezes uma oportunidade de gerar algo bom. É importante enxergar assim que a dor não necessariamente é ruim. Na realidade, nada é ruim. Tudo é passível de aprendizado. Tudo é passível de aprendizado. Nem que seja para não repetirmos o mal, nem que seja para não repetirmos os erros. Isso já é um aprendizado. Nem que seja para não repetirmos a atitude que gerou aquele sofrimento. Mas a dor é importante para alguns pensadores da filosofia e também para poetas. Carlos Drummond de Andrade tem um poema que diz assim: não, meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores, por isso gosto tanto de me contar. Por isso me dispo, por isso me grito, por isso frequento os jornais, me exponho cruamente nas livrarias, preciso de todos. Então ele traz um pouco da angústia do homem. Esse eu lírico está angustiado diante desse mundo com tantos desafios, e ele apresenta a maneira como ele lida com essas dores, esse sofrimento, se expondo, explanando os seus sentimentos, dizendo, falando. Por isso é importante a importância da liberdade para se expressar, para falar, para conversar. Por isso a importância da conversação edificante, de dar a oportunidade do outro dizer o que ele sente e pensa, respeitá-lo, não censurá-lo, não menosprezá-lo, achar que é vitimismo. Porque algumas pessoas elas acham que ninguém pode falar das suas dores, não, porque é vitimismo. Não, é importante discutir todo o assunto que pode gerar reflexão, porque a partir da reflexão nós podemos nos melhorarmos. A poesia, a filosofia são inúmeros exemplos de um conceito mais construtivo da dor e do sofrimento. O Livro dos Espíritos, na questão 255, apresenta a seguinte questão: quando o espírito diz que sofre, de que natureza é seu sofrimento? E a resposta dos espíritos é: angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. Então devemos perceber a importância de cuidar da nossa psique, do nosso espírito. Se dói tanto o sofrimento físico, o sofrimento material, a dor espiritual, a dor psíquica, a dor moral, ela é muito maior.
Isso não deve ser dito para cair no desânimo, para pensar que não tem jeito. Não, muito pelo contrário. A gente sabendo disso, que o sofrimento psíquico existe, o sofrimento espiritual existe, ele é tão intenso, nós devemos nos prevenir, nos precaver. E como é que previne a dor moral, a dor espiritual? Pô, Jesus deu remédio. Ele nos ensinou qual é o remédio. O remédio é vigiar e orar. Estar sempre atento às nossas atitudes. Estar sempre atento a reduzir ao máximo o mal feito ao próximo. Mas se a gente ainda assim cometer o mal, que pelo menos tenhamos o cuidado de não repeti-lo. E nos mantermos sempre em oração. Para quê? Para nos mantermos em sintonia com Deus e com os benfeitores espirituais, para recebermos instruções, sermos intuídos e agirmos cada vez melhor. Vigiar e orar, essa é a receita. Não é uma receita de bolo pronta para cada um, não. É a receita que todos nós devemos refletir de que maneira praticar e buscar ao máximo praticar. Em sintonia com Deus, observando nossas atitudes, teremos cada vez menos dores morais e seremos cada dia mais felizes. Assim eu encerro o trabalho desta noite, agradecendo a Deus por aprender algo tão valioso que é o potencial construtivo da dor e da aflição. Que tenhamos sabedoria para realmente aproveitá-la em proveito do próximo, em nosso proveito. Que tenhamos sabedoria para nos aproximarmos do Senhor, Pai. Que assim seja.